A paz do Senhor Jesus esteja convosco. Bem-vindo ao nosso canal de estudo bíblico das lições bíblicas da Escola Dominical. Nesse segundo trimestre, de abril a junho, nós estamos estudando sobre os dons espirituais e dons ministeriais. Hoje nós já chegamos na lição de número 8. Nós iremos tratar a respeito do ministério do evangelista. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8, versículo 26 ao versículo de número 35. Nesse texto base aqui relacionado a essa lição, nós temos o trabalho, ele desenvolvido pelo diácono Filipe, que foi um homem que foi escolhido para servir aqueles que eram carentes de uma assistência social, de uma ajuda por parte da igreja, mas ele acaba sendo notado pela sua habilidade em evangelizar, em proclamar o Evangelho de Cristo, aonde ele é levado de Samaria até o caminho de Jerusalém para Gaza, o qual ele vai encontrar um etíope que está voltando para a sua nação, após de ter participado ali de uma festa, de um evento ali relacionado à comunidade hebraica ali em Jerusalém. E esse personagem, essa pessoa, no Novo Testamento, a primeira pessoa a ser chamado de evangelista, nós vamos encontrar na pessoa de Filipe, que veio ali a desempenhar esse papel de anunciar o Evangelho. Em outras localidades ainda não havia sido ali propagado a mensagem de Cristo. E quando nós falamos no ministério de evangelista, nós vemos que Deus presenteou, levantou homens e deu esses homens como presente para a igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Nós vamos ver que evangelista, o termo dessa palavra, deriva-se de um verbo grego, que significa evangelizo, que quer dizer trazer boas novas. Então o evangelho é boas novas. O evangelista é aquele que anuncia o que? Essas boas novas, no caso, em relação ao Evangelho de Cristo para os homens. Então o ministério de evangelista são pessoas capacitadas, inspiradas pelo Espírito Santo, que anunciam que uma mensagem que toca no coração dos homens, levando aos homens a uma decisão por Cristo. Então são pessoas dotadas de uma habilidade, de um poder extraordinário em proclamar as boas novas. Então, as pessoas que recebem o que? Esse dom é chamado de evangelista. E nós temos que separar o que nós vemos hoje nas nossas igrejas, a questão do cargo eclesiástico de evangelista, de ofício, né? Nós temos no corpo, no ministério, no corpo eclesiástico, nós vamos ver que nós temos evangelistas e pastores. Então, muitos evangelistas que nós encontramos nos dias de hoje, alguns são
homens que têm o ofício, têm o cargo ministerial de evangelista, mas na verdade alguns deles não possuem esse dom, que é citado em Efésios 4:11. Então alguns têm o título, mas não têm o dom. Então título é diferente de dom. Logo, né, a pessoa que ele tem esse dom, ele vai demonstrar uma habilidade muito grande em anunciar o evangelho, tanto individualmente como coletivamente. Então, temos alguns termos relacionados que ao evangelho, aonde a pessoa que anuncia o evangelho é o evangelista, e temos termos muito comuns dentro da comunidade cristã relacionado ao evangelismo e evangelização. Então, nós podemos ver que o evangelismo é a teoria, são meios da qual vai se evangelizar. Então, o evangelismo é a prática, a teoria. E evangelização, a ação de evangelizar, é a prática. Então, as pessoas, eles estudam meios de levar o evangelho a grupos específicos, a lugares determinados. Então, algumas formas pela qual vai ser realizada essa ação. Então, esse estudo é evangelismo. E a prática em si é a evangelização. Nós temos esses termos. Então, o evangelismo são os meios pela qual vai ser levado. A evangelização é a ação na prática efetiva da proclamação do evangelho. Então, a evangelização, ela não é um trabalho específico para quem tem o dom do ministério de evangelista. Não é bem isso. Nós vamos ver que o trabalho da evangelização não é um trabalho dessas pessoas habilitadas com esse dom, nem para algumas pessoas específicas, mas é um chamado para todos aqueles que seguem a Cristo. Então, a evangelização é uma obrigação de cada cristão individualmente em estar levando o evangelho a outras pessoas. Então, se há o dom do ministério de evangelista, logo eu não preciso evangelizar. Então, esse questionamento, ele é errado se você achar que não. Porque todos nós temos a missão de sermos testemunha. Testemunha é dar o testemunho, é viver a verdade do evangelho. Então todos nós individualmente somos chamados para sermos testemunha de Cristo. É claro, né, se possível for, você vai pregar o evangelho de uma maneira expositiva, de uma maneira conforme está registrada no texto bíblico. Né? Filipe, embora ele fosse escolhido para uma tarefa específica, mas ele foi impulsionado a pregar o evangelho, né, coletivamente, individualmente. Ele era um obreiro completo, no sentido de servir a Deus ali de uma maneira ali da qual o Espírito Santo o usou de uma maneira extraordinária. Então, quando se fala em evangelismo, está relacionado que a pessoa que independentemente de ter o ofício ou não, ela é uma pessoa que sempre está disposta a estar anunciando a Cristo em todas as localidades que ela passa. Então, a diferença do apóstolo para o evangelista, que o apóstolo é aquele que é enviado, né, para pregar o evangelho em determinada localidade. Enquanto o evangelista, a cada oportunidade que ele vive, ele está pregando o evangelho. Embora todos os apóstolos, eles
tivesse a missão de fundar a igreja, mas eles faziam o quê? O trabalho de evangelização. Então, eles tinham que também esse desempenho dentro do seu cargo. Então, o evangelismo é uma ação que deu início com o próprio Deus. Nós vamos ver que lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 8, nós vamos ver que Deus, ele anuncia o evangelho a Abraão. Então, as boas novas a Abraão. Então, Deus é o primeiro evangelista, né, por excelência, que trouxe as boas novas aos homens. Enquanto que nessa questão ministerial, nós vamos ver no Novo Testamento, Filipe sendo a primeira pessoa a receber esse título, receber esse ofício. Então, o evangelista são pessoas que verdadeiramente são apaixonadas por esse ministério, são apaixonadas por essa chamada de estar anunciando a palavra a outras pessoas. Então, como é que nós percebemos que uma pessoa é um verdadeiro evangelista? Nós percebemos pelo o seu zelo em anunciar o evangelho, seu amor pelas almas perdidas. É uma pessoa totalmente, né, voltada, centrada em estar falando da salvação. Então, ele anuncia na família, ele anuncia para os familiares, ele anuncia no emprego, ele anuncia nas praças, ele anuncia nos hospitais, ele anuncia nas prisões. Ele não usa só o púlpito, mas aonde ele está, ele é um propagador das boas novas. E nós vemos também que o verdadeiro evangelista é aquele que conhece a palavra. Ele tem convicção da sua salvação e ele conhece a palavra de Deus. Ele tem conhecimento das Sagradas Escrituras. Nós vamos ver que quando Filipe encontra o eunuco, ele vai dizer para o eunuco, né? Ele está lendo o livro do profeta Isaías, ele vai falar lá, você entende o que lê? Então, o eunuco ali, mesmo sendo um religioso, sendo uma pessoa convertida ao judaísmo, ele ainda tinha muitas interrogações, né? E aonde o Filipe vai abrir ali a verdade do evangelho, e aquele homem vai se render aos pés de Jesus. Então, existe esse ministério dentro da igreja, o ministério de evangelista, só que todos nós somos chamados para a evangelização. Por quê? Porque isso é o mandamento de Jesus. A palavra de Deus fala que Jesus nos chama, ide e pregai o evangelho a todas as pessoas, né? E Paulo vai dizer, uma de suas cartas, ele vai escrever, ai de mim se não pregar o evangelho. Nós temos essa responsabilidade, esse mandamento de Cristo de estar anunciando o evangelho. Em segundo lugar, o evangelho é uma expressão do amor de Deus. Assim como Deus, ele prova o seu amor para conosco, enviando o seu Filho amado Jesus Cristo, a igreja vai expressar o seu amor para com o mundo através da propagação do evangelho a outras pessoas. Terceiro lugar, porque nós temos que pregar o evangelho? O mundo jaz no maligno. E você está na luz. Você tem a luz de Cristo que brilha em você. Então nós somos chamados para levar a luz de Cristo a outras pessoas. Então a maneira da pessoa ser liberta do reino das trevas é ela sendo alcançada pelo evangelho da luz, pelo evangelho de Cristo. E você é um portador desta grande mensagem. Em quarto lugar, nós temos que pregar o evangelho porque Jesus Cristo, ele está voltando. Ele breve voltará
para buscar a sua igreja. E nós vamos ver, meus irmãos, que o mundo ele está dividido aqui em duas classes, né? Aqueles que creem e aqueles que não creem. Então todo aquele que crê, ele vai ser salvo, mas quem não crê será condenado. Então logo nós temos o que? Essa missão de levarem as pessoas a ter um encontro com Jesus. Então o alcance do Evangelho é para todas as pessoas. Hoje, cerca apenas de 33% da população mundial, elas professam o quê? A fé cristã, aqui relacionada a todas as confissões, todas as vertentes do cristianismo. Então, cristianismo evangélico, católico, ortodoxo e várias variantes, nós vamos ver que a igreja ela precisa cumprir a sua missão. E nós temos, né, o próprio Cristo dizendo, né, que a seara ela é grande, mas são poucos o que os obreiros que estão dispostos a irem e anunciarem o Evangelho de Cristo. Então hoje nós precisamos assumir o que? Essa responsabilidade para com Deus, para com os homens, de estar anunciando o Evangelho de Cristo, para que as pessoas venham serem salvas. Nós temos que estar orando para que Deus venha levantar o que? Mais homens com esse ministério tremendo, porque proclamar o Evangelho, né, muitas vezes vai levar o que? Aqueles que anunciam essa mensagem, perseguições, tribulações, e até em alguns lugares aí nós vamos ver que até essas pessoas elas são ameaçadas e algumas até assassinadas por causa do Evangelho de Cristo. Então a igreja tem a sua missão de estar anunciando, e Deus, né, nós temos que estar orando para que Deus levante cada vez mais homens, né, com esse ministério extraordinário para propagar o Evangelho a todas as pessoas. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde.